Estamos de volta com mais uma edição do BPNcast, aqui nesse ambiente acolhedor, né, o Lambreta Bistrô e Café. Se você ainda não veio, sua família, seus amigos, amigas, com aqueles que você quer ter um papo mais agradável, com quem você já tem alguma afinidade, até mesmo para tratar de negócios, né, o ambiente aqui. Se você ainda não acompanhou o nosso programa e ainda não viu, então daqui a pouquinho, inclusive, tem um vídeo mostrando uma parte dos espaços. É um espaço muito agradável e também, claro, muito saboroso experimentar não só o café, como as refeições que são servidas, tanto no almoço quanto à janta. E sempre tem uma novidade. Quem frequenta regularmente aqui vê que a cada semana ou a cada 15 dias é modificada alguma coisa no ambiente, e o ambiente vai ficando cada vez mais agradável e também trazendo novidades. Como você está vendo agora, esse monumento que traz à memória, né, o Sebastião Fernandes Lambreta, que é uma homenagem do artesão Luiz Galdino. Então eu não tinha visto ainda e ele está ambientando e está sendo colocado aqui no local. Queremos lembrar você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, né, dê seu like, compartilhe também aí com seus amigos nos grupos. Se você tem alguma sugestão, crítica, alguma opinião, sugestão de tema ou de convidado, convidada, deixa também aqui nas mensagens que a gente, dentro do possível, vai atendendo. Queremos agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, né, os podcasts do blog, do BPNcast, graças a Deus, tem tido, né, não só uma boa repercussão, como também uma boa audiência, e principalmente os cortes, né, que saem no Instagram, no Face, no Thread e também no antigo Twitter, que é agora o X. No TikTok você também nos acompanha, que é onde inclusive os nossos vídeos têm um alcance não só maior, como também um volume bem maior de visualizações. Então, agradecer a você mais uma vez por estar conosco. Quem acompanha toda semana percebe que a gente fica intercalando, né, nessa temporada do ano de 2024, sempre um político, um artista, né, alguém do campo da cultura e um pré-candidato a vereador ou vereadora e pré-candidato ou pré-candidata a prefeito ou prefeita. A gente abriu, inclusive, com a Michele Santos, que é a candidata a prefeita do PSOL. Eles formaram essa chapa e daí em diante os pré-candidatos a prefeito, que na época eram pré-candidatos, né, agora nós já estamos pós-convenção, então já são candidatos sim, eles estiveram aqui conosco apresentando não só um pouco da sua história, alguns detalhes, como também já um pouco de suas propostas para quando viesse a ser candidatos e aí nessa disputa do pleito de outubro desse ano. E nesse processo das convenções, o Partido da Unidade Popular realizando a sua convenção, né, no diálogo com os seus militantes, resolveram, assim como foi há 4 anos atrás, nesse caso é a segunda vez, salvo engano, que isso está acontecendo aqui no município, lançar candidatura própria. Então hoje a gente tem a alegria, o prazer e a honra de receber a candidata, no caso não é pré-candidata, a candidata a prefeita de Caruaru pela Unidade Popular, a Maria Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sinta-se à vontade, inclusive nesse momento inicial, para dar também suas palavras iniciais ao público que está acompanhando. A gente agradece muito a Unidade Popular, porque nós somos o partido mais jovem do Brasil e que foi legalizado recentemente, porém nossas candidaturas vêm do seio assim, dos movimentos sociais. Então a gente agradece o espaço e principalmente para que a gente possa estar falando um pouco mais das nossas propostas para o município, no caso aqui Caruaru. Muito bem. O P de Caruaru lançando uma candidata a prefeita, que quando acontecem situações assim, tanto quanto disseram de Lessa, ou do próprio Rodolfo, né, que é de Garanhuns, você é de Recife, mas necessariamente não se enquadra naquilo que chamam de candidatura de forasteiro, de alguém de fora,
não é? Então fale pra gente assim um pouquinho, primeiro da sua história, da sua ligação, né, com o Recife, que é a sua cidade natal, um pouquinho de sua infância, e depois a gente vai conhecer também um pouco mais do histórico dela, envolvimento dela aqui com a cidade. A minha vida, nasci em Recife, sou natural de Recife, mas eu sempre fui aquela criança que gosta de perguntar demais, né, questionar demais. Então a minha mãe sempre falou assim: eita, Maria gosta de fazer pergunta, do porquê é assim, não foi sempre assim. Então é até engraçado quando reúne a família agora e eu sei de um partido, né? Porque ela disse: só daria esse caminho pra você. Porque você gosta de perguntar, gosta de estar entendendo as situações. E cresci em Recife, me desenvolvi lá e entrei na Universidade Federal em 2020. Antes no ensino médio, você já tinha essa vivência com, digamos, com a política, com o Grêmio Estudantil, alguma coisa assim? Na minha escola não tinha um Grêmio, mas eu participava de um grupo de estudantes que organizava as atividades na escola. Eu estudei no... Na época eu acho que tinha os representantes de classe, Isso. Né? Quem fazia a Era como se condução. fosse um conselho. E aí eu participava, era na escola Alberto Torres. Ficava ali perto do Barro, em Recife, no bairro, né? E por isso eu participava e fazia várias atividades de conscientização, né, para os estudantes. Então acho que mesmo não sendo organizada, eu participava, ficava engajando para os debates, para peças estudantis. Inclusive no terceiro ano é histórico dessa escola fazer peças sobre a ditadura militar. Então, para trazer essa conscientização do direito ao voto, mas à democracia, né? Porque... E trazendo também essa memória, né, do passado. Isso. Eu lembro que a minha sala ficou com o período de Costa e Silva e Médici. Então foi bem assim, impactante, né, da gente ver como era a censura, né, aos movimentos sociais, aos estudantes. Então a gente conseguiu retratar esse processo, assim, e aí foi muito bom, assim. Ganhei até um prêmio de atriz revelação, de roteirista, não sei o que eu fiquei na coordenação dessa peça, mas que no final serviu muito bem, porque estava na época da eleição de Bolsonaro, né? Então falava no ano seguinte, né, seria a eleição. 2017, eu acho, 2018? Não, era 2019. Aí, porque esse período de 2017 e 2018 já foi aquela transição onde o Temer assume as preparações para... Isso. E aí tava muito debate de Bolsonaro, né, que surgiu, tudo mais. E aí a gente ia colocando, né, olha, eu não sabia o que era o fascismo em si, mas a gente debatia um pouco na área, assim, da escola, né. Então falava que era ruim porque tirava o direito dos trabalhadores, direito que foi conquistado, que muitos estudantes e trabalhadores tinham dado sua vida na ditadura militar para que hoje a gente tivesse uma democracia e pudesse colocar nossa opinião. E tinha muito isso, né? Então foi assim o meu primeiro contato, onde eu pude me aprofundar mais nos movimentos sociais e entender a luta dos estudantes também. Além disso, que eu acho que foi realmente um marco, você traz na memória também algum professor ou professora que na maneira de ensinar, no relacionamento com os alunos, também reforçava esse pensamento, que ele ajudou a... Bastante professores. No ensino fundamental eu lembro muito de um professor meu que se chamava Júnior, que ele dava a matéria de história, de geografia, e quando era geografia política, ele sempre colocava a questão das conjunturas, né, internacionais, de acirramento da luta de classes. Quando ele colocava isso na palavra dele, hoje eu entendo o que ele queria dizer, do acirramento da luta de classes, mas ao mesmo tempo ter um avanço do imperialismo e tudo mais. Então essa leitura você já ia fazendo a partir desse período já, né? Desse período. E no ensino médio eu tive a professora Adriana e a professora Leda, que também ia puxando assim um pouco desse lado mais político, então incentiva bastante. Inclusive até a professora Adriana mandou mensagem para mim esses dias dizendo: eita, eu sabia que você ia seguir por esse caminho. Continue. E daí veio a faculdade? E aí veio a faculdade. A minha primeira graduação que eu tentei fazer foi serviço social, na UFPE de Recife. Aí eu passei, né, no Enem de 2019, consegui entrar na faculdade no primeiro período, mas logo depois veio a pandemia. Eu fiz serviço social. Aí passei ali o tempo, né,
ocioso em EAD, fazendo EAD, até que teve uma palestra do Movimento Correnteza. E aí foi como se fosse uma recepção de calouros, mas online, né? Porque a gente já estava na época da pandemia. E aí teve vários debates. Eu lembro que teve debate da vacinação, pela vacinação, pelos atos fora Bolsonaro. Então, o Movimento Correnteza foi o meu primeiro contato, assim mesmo, com o movimento estudantil diretamente. E a partir disso eu fiquei lá, né, curtindo as coisas do Movimento Correnteza. Voltando só mais um pouquinho para poder chegar aí, na questão da família, havia uma compreensão por parte dos pais em relação a essa tendência sua cada vez mais enveredando, porque você disse que em criança a sua mãe até percebia, né, essa vocação. Mas à medida que vai ficando adolescente, mais jovem, esse campo, inclusive nesse período né, que a gente viveu nebuloso no país, que sufocava e que dava até a gente uma perspectiva de não existir, né, de não existência, né, na possibilidade de sofrer, né, seja por parte de algo oficial ou extraoficial, né, que identificasse a gente como movimento de esquerda ou centro-esquerda, e que pudesse, eu pensava isso o tempo todo, pudesse atropelar, e isso acontecia, né? Isso acontecia num canto, no outro, no bar, a gente ficava ouvindo essa notícia que bastava uma faíscazinha na fila do supermercado para que talvez surgisse uma possibilidade ali de uma repressão. Sim. Aí, nesse período, sua família lhe acompanhou legal, por parte de pai e mãe, não havia... Minhas madrinhas, elas são bem ativas assim nos movimentos sociais, principalmente durante a juventude delas. E aí eu lembro muito assim da minha madrinha, que ela chama Maria também, de participar do Direta Já. Então ela participou, a família não sabia. Tem um viés histórico também. Né? Aí essa sempre foi minha madrinha assim, mais rebelde, né, da família. E aí ela participou do Direta Já, da manifestação, né? E aí eu lembro dela falando, não, eu falei pro meu pai que eu ia fazer uma prova na escola, mas eu tava lá na manifestação. Tá no sangue. Pelo Direta Já. Aí sempre foi a minha influência, e assim, até hoje são as duas, né, que ficam assim, incentivando bastante para que eu continue, que não é o caminho mesmo, é a luta e tal. Agora, interessante, você contou tudo isso já na universidade, um envolvimento mais político com o movimento estudantil, e só depois dessas etapas é que veio o contato com um partido? Sim. Como é que foi essa identificação? Foi através de plenárias também, que a Unidade Popular estava realizando com a juventude e levando também para tentar aproximar, né, os estudantes que o caminho é a luta, né? Para resolver os problemas a gente precisa se organizar e lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade nova, né? E aí, com as plenárias da Unidade Popular, eu fui sendo apresentada ao P e ao programa. Eu disse, poxa, foi isso. Criando uma atração cada vez mais forte por conta das convicções que iam se assemelhando, né? Isso. E aí eu tinha várias dúvidas, né? Eu ficava perguntando, nossa, mas por que criar um novo partido, né? Porque geralmente a gente sempre fica assim. Mas eu penso muito nisso também. Eu entendi a importância porque a gente precisa organizar os trabalhadores para construir uma nova sociedade. Não dá para fazer manutenção com esse sistema capitalista, né, que tem a exploração, então explora até a última gota de sangue do trabalhador. E aí realmente pensar num novo projeto, né, numa nova forma de governo, onde o povo ele possa também estar mais presente, então formar conselhos. Aí eu fui me aproximando assim um pouquinho mais de partido, por estar me identificando. E enquanto partido, não sei se você vai concordar ou se era isso mesmo que foi identificado, se não for você pode corrigir ou acrescentar, por que formar um novo partido se já tinha, entre outros, né, mas já tinha a luta do PSOL, já tinha o próprio Partido dos Trabalhadores que reúne a militância trabalhadora, já tinha o PCdoB ou o PCB, ou tendo outros partidos, por que criar mais um? Mas eu penso que a intenção era não só somar, porque querendo ou não era mais um grupo, mais um partido organizado que se somaria aos outros, mas também de ter uma identidade própria, que num ponto ou no outro sim diverge
daqueles que já estavam há mais tempo e que, num certo sentido, parece que a correia já vai ficando um pouquinho folgada, já vai se acomodando em algumas situações, e esses pontos que a UP passou a ter um olhar, digamos, mais zeloso, aí se diferenciava um pouco, né? Ainda que, no geral, está dentro desse mesmo campo, né? Isso, é realmente nessa perspectiva, né? Então, a UP tem, eu acredito assim, é a minha opinião, tem um programa diferenciado para a classe trabalhadora e para os jovens, as mulheres, os negros. Então, são dos detalhes assim, né, que foram me cativando para estar no partido e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, que é a sociedade socialista. Eu confesso que vi na Unidade Popular. Vocês souberam disso mais naquele período que o Léo esteve aqui, que eu também disse a ele. Eu consegui enxergar na Unidade Popular realmente esse fôlego novo, como se fosse aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente chama de esquerda, como se fosse uma sobrevida, né, para um período muito delicado, porque a gente estava vivendo realmente um período muito delicado. É como se a gente tivesse dedicado muito para um projeto que já não estava mais funcionando, e o que foi colocado no lugar foi pior. Então, para o que não estava funcionando voltar, tudo bem, se era o que a gente tinha para o momento, porque foi o que acabou acontecendo, menos mal, né? Porque pelo menos aquilo que a gente considera que estava regredindo foi de novo, em parte, né, sufocado. Sim. Mas eu entendo assim também, né, que a Unidade Popular de repente é como se fosse um fôlego novo para a classe trabalhadora voltar a acreditar em coisas que talvez já não tivesse sendo tanto estimulada. Em Recife, você entrou na militância. Isso. Mas permaneceu na militância, ou lá mesmo, ainda em Recife, você já estava assumindo cargos dentro da liderança coletiva ou alguma coisa assim? Eu permaneci na militância e aos poucos eu participando dos núcleos, né, da Unidade Popular também. Eu fui conhecendo mais assim da organização. Os setoriais, digamos, né? Porque existem várias frentes de luta. Aí ainda hoje eu faço parte da coordenação estadual do Movimento de Mulheres, ao Webinário. Eu faço parte da União das Juventudes. Você estava lá quando entrou na estadual? Isso. Pelas lutas, né? Que a gente ia se somando. Eu faço parte da União da Juventude e Rebelião, que é uma organização política que ajudou a construir a UP, coletar as assinaturas e tudo mais, mas que organiza a juventude, né, no Brasil justamente com esse objetivo de construir uma nova sociedade. Então, a UJR também é a Juventude da Unidade Popular. E foi isso, assim, aí eu fui me aproximando dos movimentos, do MLB também. Então, eu tenho algumas ligações com as organizações que constroem a Unidade Popular. MLB, que é Movimento Luta? E luta nos bairros, vilas e favelas. Tá, por isso que puxa mais para a questão da moradia urbana, né? Não a rural, mas isso. A urbana. Trata da reforma desse campo. Mas também pega um pouquinho da rural. Também. Porque a rural está dentro do contexto da cidade, isso. Então nessa expansão dos bairros, vilas, comunidades, entrarem nessa da reforma agrária, né? Então tem essas pautas também. O MLB é uma dessas frentes do partido ou é um movimento à parte, mas que tem o apoio do partido? É uma das frentes do partido, que organiza as famílias para lutar por moradia digna. Na defesa daquilo que se propõe a reforma urbana. Né? Isso, contra a carestia também, então organiza as famílias, né? Tá certo. Em relação à Unidade Popular, conta pra gente assim, um pouquinho da história do partido, né? Como surgiu. Você disse inclusive que ele é novo, né? Alcançou a legalidade agora há pouco. Curiosamente, coincidentemente, num período que quem estava no poder tentou organizar um partido e não conseguiu, né? E nesse período houve uma mobilização. Então conta pra gente um pouquinho, né, das origens, né, de como surgiu, como se organizou a Unidade Popular no país, em sequência, né, no estado e como chegou aqui em Caruaru também. Eu não pude participar do momento, né, da coleta das assinaturas porque eu não era organizada ainda politicamente, né? Eu vim me organizar em 2020, assim, teve o conhecimento em 2021. Mas
o histórico da UP vem dessa necessidade de um partido de novo tipo, né? Que construa um programa que chame o povo também para se organizar. E pelos relatos assim, dos companheiros, a Unidade Popular, a gente fazia mutirões de coletas de assinatura. Então, na porta de escola, na porta das fábricas, das rodoviárias. Esse movimento chegou a ser nacional? Chegou a ser nacional. E tinha o dia, né? O dia assim, da coleta da Unidade Popular. E aí, todo partido, era como se fosse um dia D, né? Então, todo partido parava para... todas as organizações, né, que fazem parte do partido, parava para coletar as assinaturas e propagandear o programa, né? Então, olha, a gente precisa fundar um novo partido, pela falta de perspectiva nos demais, para estar organizando ainda mais a classe trabalhadora, para mostrar um novo projeto de sociedade no país. Então, surgiu dessa necessidade. Então, a partir disso, foi com muita força mesmo, muita garra de cada militante das frentes que constroem a Unidade Popular, que a gente pôde ver, né? A força do povo, o povo organizado em prol de um objetivo quanto que tem força, de legalizar um partido. Porque até Bolsonaro tentou fundar um partido, e ele mesmo com muito recurso de dinheiro. Eu achei muito interessante, com a militância infiltrada nas igrejas, de um modo geral, igrejas tanto tradicionais como pentecostais, ou seja, aparentemente teria tudo para conseguir, né? Exato. Ainda bem que não logrou isso. Exato. Mas mostrou mais uma vez a força que o povo tem da sede, né? De querer uma mudança concreta, de não aguentar mais a exploração do sistema e querer mesmo construir uma nova sociedade, uma nova forma de governar, né? Então, que o povo... digerir esses problemas. A figura do Leonardo Péricles, no contexto da história, ele foi o fundador, assim, ele era o líder, cabeça que concebeu o partido, que criou o partido. Foi coletivo, então foi uma construção da coleta de assinaturas coletivas, né? E aí... acho que, como todo o nosso trabalho, ele... Então, apesar dele ser uma voz, digamos assim, que predomina, mas a UP, ela tem essa visão da liderança coletiva. Isso. Não é isso? Isso. Inclusive, a gente acredita num centralismo democrático, né? Onde todos possam dar sua opinião e chegar juntos a uma coisa só, né? A um consenso, que é esse conceito Por falar em conceito de bom café é aqui no Lambreta, e a gente estava falando da trajetória vitoriosa da Unidade Popular, que por coincidência também é o nome de quem nos traz essa alegria desse momento, que é a vitória. Isso, está bem distribuído. A gente vai lançar candidaturas na região metropolitana do Recife
Em Jaboatão. O majoritário lá também? Com majoritário em Recife. Quem é? A Ludmila Uti, que é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, né? Hoje a área de atuação. Vai lançar em Jaboatão, mas Jaboatão é somente vereança. Aqui em Caruaru tem majoritária comigo e com o Henrique, e a vereança com... Henrique é o vice. Isso. Com Rayana e Edinaldo, Rayana da Juventude, que é a presidente da UES, que é Edinaldo pelo MLB. E aí a gente tá com essa missão, né, de construir o MLB aqui no município. E Carpina também, Carpina a gente vai lançar majoritária, é uma mulher também, a Sandra, que é do Sindicato dos Calçados de Carpina, e tá aí no MLC também. E construiu obra. Nessa região aqui do Agreste... É só a gente. A base mesmo permanece em Caruaru? Em Caruaru. No estado todo a gente tem 4 candidatas a prefeita. E tem Petrolina, né, que eu não falei, mas 4 candidatas a prefeitas. E todas são mulheres, as majoritárias. Curiosamente, os candidatos ou candidatas são todos femininas. Isso. São todas femininas. Isso. Trabalhando aqui para isso. Não é somente por uma questão de cota de ter as mulheres como a cabeça de chapa, né? Mas para que é possível as mulheres também do nosso partido, mas de todo o Brasil, tá nessa liderança, e não somente as mulheres, né? Mas todo o povo trabalhador. A principal pauta do partido hoje é que a gente possa fortalecer a luta popular, mostrando que é possível que o povo esteja no governo e que decida os rumos dos próximos rumos da cidade, né, dos municípios onde vão ser lançadas as candidaturas, pela punição do crime de Bolsonaro e seus aliados, que não foi, né, não teve esse momento, se tornou inelegível, mas o fascismo ainda continua bem presente, e a gente pôde perceber nesses últimos dias. Então a gente precisa fortalecer a luta popular aqui no município e mostrar que é possível a gente tá aí derrotando o fascismo com a organização do povo, né? E além de propagandear mais sobre o nosso programa, que tem não só para a cidade, mas para o Brasil e para o mundo, né? Bem, e a gente tem na história desse processo aí pela democracia, você colocou aí um dos pontos, que é punição, né, dos crimes cometidos, entre eles o do dia 8, que não foi só do dia 8, né, foi os que foi durante o período da gestão, mas é interessante a gente olhar para trás, ver que em parte a gente superou aquele período da ditadura, mas a anistia facilitou muito, né, com que essa turma pudesse permanecer e, num certo sentido, até voltar. Então talvez se essa disciplina tivesse sido mais rígida, né, naquele período, talvez a gente teria evoluído mais e não permitisse, né? A dinâmica histórica é difícil a gente controlar, mas eu lembrei disso também, né, que não anistia agora para não correr o risco de acontecer de novo, né? Até porque quando a gente olha para trás a gente viu que a anistia facilitou isso. Trazendo para a realidade de Caruaru, você veio de Recife para cá por quê? Qual o motivo? Teve algo mais como trabalho, mudança de família, ou já foi uma estratégia do partido mesmo? Já foi algo assim que o partido deu o comando porque precisava na luta coletiva daqui um quadro como você para ajudar aos que já estavam construindo esse processo? Foi uma decisão coletiva do partido. Eu vim para Caruaru, mas também pela questão que eu queria já mudar o curso, né? Então, eu não me identificava. Então lá você estava fazendo serviço social e transferiu para cá, concluiu já, não? Não, é porque aqui não tem serviço social na UFPE, tem pedagogia. Pedagogia era a minha segunda opção. Então, aí veio fazer pedagogia. Isso. Que é o que está fazendo. Exato. E hoje eu ajudo, né, aqui o partido e as outras frentes. E permanece ligado à estadual, né, que você disse que exerce um cargo ainda na estadual. Isso. Em relação à campanha, de modo mais objetivo, como é que vocês estão nessa organização da campanha, como é que está tocando isso?
Então, a gente está organizando o nosso time, nossos companheiros, para estar presente em cada bairro do município, principalmente onde é mais esquecido, né? Foi mais esquecido por essa última gestão que teve da prefeitura, e colocar para o povo que tem uma solução, né? Não é somente uma luta ali para ter um saneamento básico, para ter o acesso a uma moradia digna, mas é também uma organização política, né? Que a gente precisa estar reivindicando essas melhorias, mas uma das formas para estar impulsionando essa luta é se organizar. Então, que a gente consiga estar passando para cada morador dos bairros que a gente está indo, que é possível transformar a realidade se organizando politicamente também. Então, dá a entender que, como financeiramente o partido não tem a mesma estrutura, digamos, de outros, que tem uma condição de estrutura melhor, vocês contam realmente com esse trabalho de militância, do tradicional porta a porta, seja porta a porta em casa ou porta a porta nos ambientes de trabalho, né? Fábrica, indústria, inclusive nessa área de facção aqui tem muito, né? Aglomerados assim em determinadas garagens, em determinados ambientes. É com isso que vocês estão contando. Isso, e organizando também as plenárias, né, nos bairros. Então, onde que mais da nossa militância mora, para que a gente possa construir, né, junto com o povo, assim, olha, por que a gente está colocando essa decisão no nosso programa? Por exemplo, por que estatizar os ônibus, as frotas de ônibus, né, no município? Por que a gente propõe do povo se organizar? Então, fazendo esse debate também para entender que a nossa luta não é somente na eleição, né? Não é somente eleitoral, mas é durante todos os anos, todos os dias, para construir uma nova sociedade, uma nova forma de governo. Inclusive, nessa questão financeira ainda, a gente pode ver, eu estava citando o Bolsonaro, então, para citar novamente, principalmente quando a gente pega os 800 milhões que foi destinado agora para o PL, enquanto fundo partidário, e a gente, para esse fundo partidário eleitoral, né, anual, a gente recebeu 4 milhões. Então é 0,0, acho que é 7%, se eu não me engano. E é uma disputa muito desigual, porque enquanto os outros partidos, né, inclusive o partido fascista, que é o PL, tá aí com tempo de TV, com tempo de rádio, com todo um aparato, um partido que luta pelo povo, pela organização do poder popular em todo o Brasil e agora nos municípios, nessas eleições, receber só uma ínfima da ínfima parte. Então a gente fazer mesmo a força, né, da nossa militância para estar em cada bairro, para estar conversando com a população, fazer grandes agitações. Então a disputa é desigual e que a gente precisa mudar, né, transformar essa realidade. Agora há pouco, numa fala sua, você colocou essa última gestão, que é a mais recente, que no caso é a de Raquel, continuada por Rodrigo. Sim. Mas no histórico da Unidade Popular aqui, você considera que essa questão do diálogo, então pelo menos a informação que o partido tem, né, já que você está há pouco tempo aqui, de que o diálogo sempre foi assim, foi um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, comparando as gestões anteriores? Então, com essa gestão de Rodrigo foi se tornando mais difícil a questão do diálogo, né? Então, para os estudantes, para os enfermeiros, para os professores. Por que eu falo isso? Porque nesse último período a gente teve várias reivindicações aqui no município e alguns avanços, né? Primeiro, na parte dos estudantes, que é onde toca-se profundamente, que historicamente a UESC e o movimento estudantil sempre lutou pelo passe livre e restrito. E no final do ano passado, em dezembro, foi votado sem que os estudantes, sem chamar a entidade estudantil a UESC, né, que é histórica aqui no município, para estar dialogando e dizendo, olha, o passe livre tem que ser assim, para atender os estudantes assim. Mas não foi consultado os estudantes e muito menos a entidade estudantil que desde 94 faz a luta
já é algo recorrente, né? Sempre foi difícil a gente ter o diálogo com as outras gestões, principalmente, né, a de Raquel Lira, mas as anteriores, muito mais, dentro do município. Mas essa, a gente tem uma peculiaridade que é um desafio maior de comunicação. Então, aqui a gente teve a luta dos estudantes, histórica, pelo passe livre, mas não teve, assim, esse momento de debate coletivo sobre o passe livre, de que forma ele seria aplicado. A luta dos enfermeiros, que por causa da greve e tudo mais, pela luta pelo piso salarial, algumas enfermeiras foram demitidas e justamente sem uma justa causa. Os professores também, que tá aí na sua luta aqui no município, e que foi com muita pressão que os professores foram recebidos e foram os únicos, né, que teve esse momento de poder colocar as suas questões, mas com muita pressão. Então isso vai mostrando cada vez mais a falta de diálogo, que não somente essa gestão, mas já vinha de anteriores, que a gente tem de dificuldade, mas que essa última gestão... Lembrando a questão do passe livre, a UP defende a estatização do transporte público. Isso. Não é isso? Há um dado curioso que, por exemplo, aqui existe uma propositura que é até do vereador Jorge Quintino, de ser implantado o tarifa zero para todo o público, né? Ou seja, todo o público passar a ter acesso a passagem gratuita, geral. E quando ele foi lançar, quando isso começou a ser discutido na Câmara, logo o pessoal entende isso como piada. Como já pensou, o pessoal está pegando ônibus de graça, né? E quem é que vai pagar? Né? Como é que seria isso? Então, não tem como funcionar. Na realidade, funciona sim. Funciona em várias cidades do Brasil, né? Há prefeituras que já se adiantaram nesse sentido. E seria bom sim que seja esse gestor ou o próximo, independente de ser o mesmo ou não, que levasse isso a sério, porque não há prejuízo, né? Pelo contrário, havendo uma boa gestão do Estado, né? Desde que ele possa gerir bem, a gente já paga os impostos e os impostos podem sim prover isso. É nesse sentido que o partido defende a estatização do transporte público, né? Para que não tenha essa interferência do meio empresarial. Isso. E aí, em decorrência disso, o aumento, né, constante de passagem. Isso, de passagem, porque pode até dizer, mas você é estudante, não aumentou, né, para quem é estudante, mas não aumentou para o povo trabalhador, e continua sendo o transporte sendo bem sucateado no nosso município. Então, e essa proposta de estatização vem para mudar essa lógica, né, que hoje serve de lucro para os empresários, mas é ruim para o povo, porque a qualidade do transporte é péssima. Inclusive, eu posso falar isso porque eu pego o ônibus da UFPE todos os dias da semana, e essas últimas semanas quase caiu a porta no meio da BR. E inverter essa lógica, né, para que seja um transporte com qualidade do povo, para o povo trabalhador, para os estudantes e para quem precisar. Já estamos na reta final do nosso BPN Cast de hoje. Fique atento, né? A campanha está na rua, né? Já desde, creio que 8, 10 dias atrás, já tem um tempo. Então, não caia nessa, né? De que eu não vou votar nesse ou nessa, porque de todo jeito não vai ganhar. Então, vai com isso trazendo uma ideia que acaba fazendo com que o sistema adoeça cada vez mais, né? Vote por conscientização. Procure, com isso eu não quero dizer para você votar no UP ou na Maria, né? Mas assim, seja em quem for, né? Ouça as propostas, dê essa oportunidade pelo menos, né? Se permita, né, conhecer outras propostas, analise, e aquilo que tocar mais o seu coração e a consciência, né? Então, participe do processo e vote, né? De forma consciência e não influenciado aí pela opinião da maioria, ou seja o que for. Agradecer mais uma vez por ter a companhia de vocês. Lembre-se de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, deixa aí uma mensagem, né, ou sugestão de programa. Agradecer mais uma vez o Lambreta Bistrô e Café, né, por proporcionar esse programa chegar até você toda semana, com esse cenário, esse ambiente agradável, né, além do saboroso café. Se você ainda não provou, venha experimentar. E também agradecer
né, a Unidade Popular, por estar, né, nos honrar com sua presença aqui, trazer essa contribuição no campo das ideias, no campo do que vocês acreditam. E eu quero agora passar a palavra para Maria, para nessas últimas palavras, né, de agradecimento e que você estivesse se despedindo do nosso público, aproveitar também e dizer por que vocês acreditam na unidade popular pelo socialismo, né? Puxa, parece que o mundo de novo está dando uma guinada para a direita. Será que o socialismo funciona? Será que funciona mesmo, né? O pessoal foca muito em Cuba, ou então na Venezuela, esquece que há outras experiências pelo mundo, inclusive funcionando, caminhando bem. Mas assim, é isso, é um momento para você agradecer e também dizer por que você acredita, né, na unidade popular pelo socialismo, né, que é o que o partido prega, e por que então que o socialismo pode se transformar em uma alternativa realmente de uma sociedade melhor. Gostaria de agradecer a você, Paulo, pelo convite e chamar o povo também para estar conhecendo mais da Unidade Popular, porque não é só um período de eleição que a gente vai estar defendendo o nosso programa, mas o nosso programa, o socialismo, é uma alternativa real para o povo trabalhador, é a sociedade do futuro, onde não vai existir a exploração do homem pelo homem e muito menos a exploração da nossa energia, né? Então, que é possível construir, então, fazer o convite para cada um que está assistindo, para conhecer um pouco mais do nosso programa, para estar junto aí com a gente na luta e chamar também, deixar nos comentários, olha, eu quero que a Unidade Popular venha aqui no meu bairro, quero conhecer mais do programa. Então deixar assim que a gente está com muita disposição de visitar cada vez mais o povo, mas chamar também o povo dizendo que é possível que uma estudante negra, pobre, filha trabalhadora possa estar aí governando o município, junto com o povo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar, de conhecer pessoalmente e de entrevistar o Leonardo Pérez, e eu vou deixar vocês agora nesse finalzinho do programa e para nossa reflexão. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Então, Paulo, eu que agradeço aqui o convite para estar participando aqui desse programa Vivências. Queria saudar o povo de Caruaru e região que está aqui nos assistindo. O trabalho direto é com moradia, né? Com a luta pela reforma urbana, né? Pela readequação das grandes cidades ao interesse da maioria. E desde 2014 cumpro essa tarefa de construção, de estar à frente da presidência da Unidade Popular, de resistência, de enfrentamento a políticas antipopulares que são implementadas no país, os ataques aos direitos sociais. E nós temos como proposta fundamental, central, que não é possível num país tão rico como o Brasil não haver importantes investimentos na nossa economia. E nós estamos falando principalmente investimentos que deem condições à maioria do nosso povo, sobretudo os trabalhadores, as trabalhadoras, né? As populações tradicionais desse país, os povos indígenas, as mulheres, a população negra, LGBTQIA+, o conjunto dos explorados e oprimidos precisam ter direitos. Uma dívida contraída contrária aos interesses populares, que hoje serve a um verdadeiro sistema da dívida, que serve para fazer a transferência de recursos do orçamento público para o bolso de meia dúzia de banqueiros, de donos de bancos, né? De especuladores, de muito ricos, que ficam cada dia mais ricos, drenando quase metade do orçamento do nosso país. Então, nós entendemos que essa quantidade impressionante de recursos, que chega a quase 2 trilhões por ano, deve ser revertida para as áreas sociais, para a saúde, para a educação, para a moradia. Então, nós entendemos que essa é a principal medida. A outra questão é que nós somos um partido que confia no nosso povo. A saída para resolver os graves problemas que o nosso país vive passa por imensas mobilizações populares, manifestações. As mudanças efetivas, elas não vão acontecer tendo apenas
maioria no parlamento. É necessário que as mobilizações populares aconteçam. As grandes transformações nesse país só serão efetivas com o povo nas ruas. Então nós entendemos que esse, inclusive, é o caminho que fortalece a esquerda para que a gente possa ter força para modificar a correlação de forças e modificar o que é fundamental e central no Brasil. A esquerda, ela tem algumas tarefas muito importantes na sociedade. Uma delas é combater a direita e não se aliar a ela. A governabilidade que é necessária, ela não tem só um caminho, porque essa que foi instituída por esse modo de operar uma política distante do nosso povo, diz que o único jeito de fazer mudanças nesse país é fazer alianças com o chamado centrão, que na prática não tem nada de centro, eles são de direita, né? São setores da direita e da extrema-direita no Brasil, fisiológicos, que impedem que as grandes transformações aconteçam. Nós achamos que essa governabilidade pode se dar de outra forma. E que forma é essa? Aquela mobilização popular que eu fiz referência. O povo mobilizado pode impor outra forma de governabilidade e outra forma de institucionalidade no país. Se me permite, Paulo, para terminar, eu queria também fazer uma outra referência muito importante que nós consideramos, que nós somos um partido popular de esquerda que se baseia nas mobilizações populares de um programa de reformas estruturais e que essas deem força também para a luta pelas transformações mais profundas no Brasil, pela superação do sistema capitalista e pela implementação de um sistema socialista. Nós também temos essa perspectiva como um partido popular de esquerda e não abandonamos esse princípio. Até porque nós entendemos que o socialismo, ele fortalece o social, ele fortalece a vida em primeiro lugar, onde o capitalismo, no próprio nome, ele já tem como centro o capital, né? O lucro, e não a vida. E nós entendemos que a salvação da humanidade, a salvação do nosso país passa pela construção de um outro sistema econômico, social, político, que garanta a condição que a maioria possa decidir, portanto, a defesa do poder popular, e um sistema que tenha a condição das grandes riquezas, ou seja, a grande propriedade. Eu não estou falando aqui da sua casa, do seu carro, mas das riquezas que realmente interessam, do petróleo, do gás, né, da energia, né, dos setores estratégicos da nossa economia estarem nas mãos de um Estado forte que é dirigido pelo conjunto do povo explorado e oprimido desse país. Portanto, somos um partido de luta pelo socialismo. No mais, queremos agradecer enormemente o seu convite para estar participando desse programa, para estar falando aí com a população aqui do estado de Pernambuco, da região de Caruaru, e queria mandar um grande abraço para todos e todas que estão nos assistindo.